Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A vida cristã é cheia de lutas, nós temos mostrado isso, e inclusive na vida de Davi, a vida de um homem de Deus. Salmos de Davi, boa parte deles são clamores, são orações, colocando diante de Deus as suas lutas, as suas dificuldades, mostrando que a vida de um grande homem de Deus, um homem que Deus colocou inclusive como modelo para todos os reis de Israel, para todos os reis de Judá, a vida de um grande homem de Deus é marcada por tribulações. Nesse ponto você já deve pensar, então não só sou eu que passo por lutas? Não. Você não está sozinho nesse barco. Uma vida cristã sempre marcada por lutas é algo comum, é algo normal. Veja que, finalizando o Salmo 25, a partir do versículo 16, Davi diz assim: Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. É importante nós considerarmos que tudo o que Davi fala sobre o sofrimento é real. Davi não é um personagem depressivo. A depressão, em geral, é a pessoa sentir sofrimentos demasiados e normalmente sem ter realmente uma razão externa. É algo que está aqui. Mas Davi tem problemas reais e normalmente os problemas de Davi são muito grandes. Problemas que dificilmente alguém aqui vai compreender, porque Davi costuma estar sendo ameaçado de morte. Davi costuma estar em guerra. Davi teve muitos adversários que tentaram prendê-lo, matá-lo, que realmente tentaram destruí-lo. Portanto, os sofrimentos de Davi são reais. Não é algo do coração dele, é algo real. Então observe que um homem de Deus tem problemas. Você não está sozinho se você sente que há muitos sofrimentos e angústias que cercam a sua vida e que você está passando por lutas e tribulações. Isso acontece com o povo de Deus desde Adão e Eva. Na verdade, quando Deus disse para Eva que ela teria sofrimentos nas dores de parto, a gente entende, olhando para os outros textos da Bíblia, principalmente em Apocalipse 12, que Deus não estava falando apenas das dores de parto literalmente, ou seja, aquilo que a mulher sente quando vai dar à luz o menino. Mas era também uma figura do sofrimento do povo de Deus, da descendência santa, durante todo o período da vida até a consumação de tudo. Ou seja, a vida do povo de Deus seria sofrida, difícil. E a gente vê isso nos personagens, que sempre sofrem. Davi não foi o único. Ouça um pouco sobre o sofrimento do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus e que se gloriava no seu sofrimento, porque viu que era nele que Deus manifestava o seu poder, como Deus mesmo diz para Paulo: a minha graça te basta. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, Paulo diz assim: Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como um insensato, para que também me glorie um pouco. Observe que Paulo já tem problemas com pessoas que estavam o tempo todo falando mal do apóstolo Paulo. O que falo não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Veja que Paulo vai começar a contar o seu sofrimento e diz: olha, se eu vou ter que me gloriar, me gloriarei no sofrimento mesmo. E parece loucura, inclusive, né? Na verdade, não é para o homem se gloriar de forma alguma, porque a nossa glória é o Senhor. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Veja, muitas pessoas querem por vaidade, querem poder, querem fama, querem riqueza, querem glória dos homens. E ele diz assim: tá, eu vou mostrar a vocês também que eu também tenho glória. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos.
Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. Veja que agora ele vai falar sobre a vida dele. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Se eles se gloriam por ser judeus, mas eu também sou judeu. Por que então me ofendem? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. O propósito dele não é se gloriar, mas é mostrar para os outros que os outros não têm razão de se gloriar e ainda diminuir o apóstolo Paulo. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Um homem que se dedicou na obra. Muito mais em prisões. Observe, Paulo não vai falar agora de vantagens, mas de desvantagens. Sofrimento. Um homem de Deus que deu a vida para a obra do Senhor, marcado só por sofrimentos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Veja que Paulo passou por muitas lutas, muitas angústias. Um homem de Deus. Se você pensa assim, problemas e problemas e problemas, eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que isso é porque eu devo ter feito alguma coisa errada, ou coisas dessa natureza, não. Os principais homens de Deus na história bíblica sofreram, passaram por muitas lutas. E Paulo diz que foram tantas que ele podia mostrar para eles, e nisso, a glória dele na fraqueza. Porque Deus manifesta o seu poder na fraqueza. Então, você não será a única pessoa caso você esteja passando por lutas. Davi clama ao Senhor. Paulo mostra o seu sofrimento. E isso vai confortar de fato o nosso coração, não porque nós tenhamos prazer no sofrimento dos outros, mas por vermos que de fato não estamos sozinhos na luta que o povo de Deus passa. Nós estamos vivendo a luta cristã, assim como outros viveram, e ele poderia citar muitos outros textos, que não teremos condições de fazer isso agora, como Hebreus 11, que mostra como os heróis da fé viveram, lutaram e morreram pela fé. E o que fazer nesse momento? Faz o que Davi fez. O que Davi fez? Clamou. Davi clamava a Deus, volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Clamava a Deus. Se você se sente sozinho diante de tantas lutas, olha para Davi e veja que Davi também se sentiu tantas vezes. Davi esteve tantas vezes sozinho e ele clamava assim. Porque mesmo que estejamos sozinhos aqui, teremos sempre alguém velando por nós, o Senhor da glória, que tão graciosamente nunca abandona o seu povo. Pode ser, como ele mesmo diz, que ainda que uma mãe se esqueça de seu filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Pode ser que todo mundo nos abandone e nos faça passar por todo tipo de lutas, como Paulo, como Davi. Todavia, o Senhor que nos amou na cruz do Calvário nunca se esquece de seus filhos. Portanto, clama ao Senhor, chora diante do Senhor, pede auxílio por conhecer a bondade de Deus, a misericórdia e a graça, e conforte seu coração na certeza
e que os sofrimentos fazem parte também de uma vida cristã, porque também Deus é glorificado neles quando nós permanecemos olhando para o Senhor todo o tempo. Porque a graça de Deus nos basta e é na fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Toda honra, glória e louvor ao Senhor. Obrigado pelas lutas e tribulações da vida, porque nelas o Senhor manifesta teu poder. Obrigado porque também não estamos sozinhos, porque nossa luta, Senhor, é a luta de teu povo, de todas as gerações, lutando pelo Senhor e para o Senhor. Que o Senhor seja glorificado, fortaleça aqueles que em algum momento das lutas se sentem fracos. Lembra, Senhor Deus, a estes que não estão sozinhos, porque todo aquele que caminha contigo, Senhor Deus, também experimentará lutas na sua vida. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.